Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato. Olá, minha gente! Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro. Está no ar mais uma edição do Bem Viver. Eu sou Afonso Bezerra e vou te fazer companhia pela próxima 1 hora. Chegou o final de semana, hora de descansar, desacelerar um pouco, não é verdade? Mas não vai entrar no final de semana desinformado ou desinformada. Por aqui você fica por dentro de tudo sobre agroecologia, meio ambiente, cultura e, claro, os assuntos mais importantes do nosso dia a dia, da economia, da política, enfim, para você ficar por dentro de tudo e, claro, em busca do bem viver. Então fica sintonizado aqui com a gente, que o programa tá só no comecinho. Dilma Rousseff defende parceria entre Brasil e China para assegurar nova etapa de industrialização no país. Governo estuda taxar milionários para isentar quem ganha até R$5 mil no imposto de renda. Segundo turno em São Paulo, Boulos incorpora propostas de Tabata Amaral em seu programa de governo. Será que as enchentes de maio em Porto Alegre influenciaram a decisão do eleitor nas eleições municipais? Sul-coreana Han Kang leva Prêmio Nobel de Literatura. Não desliga o rádio, não muda de estação. Fica aqui coladinho com a gente que o Bem Viver tá só começando. Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Gente, a presidenta do novo Banco de Desenvolvimento, a Dilma Rousseff, destacou a importância de o Brasil aproveitar as oportunidades oferecidas pela nova Rota da Seda e firmar parcerias estratégicas com a China, que garantam uma nova etapa de industrialização para o país. Essa declaração de Dilma foi feita em entrevista ao Brasil de Fato. No fim de setembro, Dilma recebeu a mais alta honraria concedida pela República Popular da China, a Medalha da Amizade. E ainda no dia da homenagem, ela conversou com jornalistas de veículos brasileiros presentes em Pequim, incluindo aí o nosso correspondente Mauro Ramos. Dilma afirmou que o Brasil deve manter a posição como principal exportador de commodities para a China, mas ao mesmo tempo buscar parcerias focadas na transferência de tecnologia e no incentivo à reindustrialização brasileira. Eu acredito que o Brasil fará uma parceria com a China, uma parceria estratégica de alta qualidade. Como é que ela vai se chamar? Cada país vai ter seu programa, né? Nós vamos ter o PAC e os outros programas de reindustrialização e de desenvolvimento científico e tecnológico, educacional, científico e tecnológico. Eles têm um processo de cooperação. E eu acho que o Brasil tem de aproveitar todas as oportunidades que se lhe aparecem. Nós não podemos abrir mão de continuar sendo, por exemplo, o maior exportador de produtos alimentares, agrícolas e de proteínas para a China, porque somos o maior exportador do mundo. Nós não temos de abrir mão disso, mas o que nós não podemos é aceitar uma divisão do trabalho internacional na qual nós produzimos commodities e eles produzam, ou quem quer que seja, produza produtos manufaturados. Essa divisão do trabalho é antiga, ultrapassada e não nos interessa. E temos de procurar uma parceria que transfira tecnologia. Por quê? Como é que se faz o ketchup para a gente não ser só consumidor de produtos da quarta revolução industrial? Eu me pergunto, como? Você faz ketchup fazendo o seguinte, ou seja, o que é o ketchup? Como é que você alcança os países já desenvolvidos? Como é que faz? Eu acredito em duas coisas. Acredito que um país tem de investir muito em educação e, ao mesmo tempo, tem de, no investimento em educação, procurar, né, construir uma parceria com os melhores institutos internacionais. Por isso, naquele momento, no passado, eu fiz
o Ciências Sem Fronteira, porque nós precisamos de pós-doutor, doutor e uma formação também técnica para você conseguir desenvolver tecnologia ou ser receptador também de tecnologia. Isso é importante. Então, um país você tem de conseguir transferência de outros países. Tirando, se você considerar, só, se eu não me engano, a Inglaterra, quando fez a Revolução Industrial, não copiou de ninguém. Os Estados Unidos e a Alemanha copiaram da Inglaterra. O Japão copiou dos Estados Unidos. A Coreia, a mesma do Japão e dos Estados Unidos. A China, dos tigres asiáticos e do Ocidente. Cada um vai copiando. O processo de transferência de tecnologia e de você conseguir chegar na quarta Revolução Industrial é crucial para o Brasil. O Brasil não pode ser consumidor só de plataforma. Nós não temos de ser consumidor só de plataforma de e-commerce, nem tampouco de plataforma como o equivalente ao Didi, que é o Uber. Nós vamos ter de ser capazes de usar todos os fatores da quarta Revolução Industrial. Quando dizem que o carro elétrico chinês é mais barato, ele não é mais barato, igual muitas vezes a imprensa diz, a imprensa internacional diz, porque eles pela overcapacity, pela sobrecapacidade. Ele é mais barato porque você olha onde é que tem mais robô no chão de fábrica. Em que país do mundo? É por isso, porque a produtividade do trabalho é maior. Você coloca uma opção de robô em todas as atividades e você vai obter um certo nível de produtividade do trabalho que você vai ter um carro melhor, mais barato e vai introduzir tecnologia embarcada no carro que você não vê em outros carros. Dilma também destacou a performance internacional do banco que preside, o novo Banco de Desenvolvimento, conhecido mundialmente como Banco do BRICS. Ela comentou os principais objetivos do banco até o final do seu mandato e o ritmo de parcerias com os países emergentes. O banco tem uma característica que eu acho muito importante, né? Ele é um banco dos países emergentes grandes do sul global, feito por esses países, para esses países. Então, ele é um banco que tem por objetivo essa questão fundamental. Primeiro, o desenvolvimento de infraestrutura em todas as áreas. Um foco muito grande na questão da sustentabilidade, ou seja, do combate aos efeitos da mudança do clima e das ações efetivas para reduzir, para ajudar na redução da temperatura, né, aos parâmetros definidos pela ONU e por todos os países que participaram do Acordo de Paris, que é 1,5%, né, de aumento da temperatura, dados os padrões pré-industriais. Então, nós temos esse compromisso. Então, energia, nós investimos em energia renovável, eólica, solar, investimos em hidrelétrica, investimos em rede de transmissão, investimos, por exemplo, numa coisa que eu acho muito importante. O banco está começando a desenvolver esse projeto que é muito importante, na questão do lixo. Não sei se vocês lembram que no Brasil, né, nós temos uma legislação que diz que não pode nem enterrar, nem queimar. Muitas vezes se pensou em fazer energia a partir do lixo. O problema é que ela é a partir da biomassa, né? Ela é cara. Então, aqui eles têm um projeto que eu acho muito importante para a gente trabalhar, inclusive o banco está trabalhando nisso, que é o projeto do biodigestor de alta capacidade. O que ele faz? Só o lixo orgânico. Ele transforma lixo orgânico, através da biodigestão, em fertilizante orgânico.
o que é muito importante. Enfim, nós trabalhamos nessa área e agora estamos também muito interessados na questão de ajudar os países que são participantes do NDB na questão da industrialização e da busca de melhor tecnologia, né? Daí por isso que estamos buscando também muitas questões na área da saúde, por exemplo, hospital inteligente. E o banco tem isso, né? Ele é eminentemente um banco muito importante. Eu de fato saio do banco, a previsão é que eu saia em julho, né? No início de julho. Eu pretendo voltar para o Brasil e vou no Brasil ajudar no que eu puder nessa questão, em tudo que eu aprendi aqui, nos contatos que eu fiz aqui, e acho que o Brasil tem muito aqui a aprender com todos os países do mundo. A gente tem de estar aberto para a cooperação. Não há exclusividade em cooperar. Cooperar sempre vai ser uma coisa comunitária, né? Você procura sempre todos os países. Agora, eu acho que aqui na China nós temos muita coisa. E tem mais possibilidade de transferência de tecnologia que eu vi de todos os países com os quais eu me relacionei. Nessa questão da discussão de transferência de tecnologia, eu acho que a China tem uma capacidade de cooperação maior. Eu acredito muito no que fala da proposta do presidente Xi Jinping de construir uma comunidade de futuro compartilhado. A ex-presidenta do Brasil hoje mora na China em razão do cargo que ocupa, mas antes mesmo dessa experiência ela já era uma entusiasta e profunda conhecedora da realidade chinesa. Dilma foi questionada então pelos jornalistas sobre o que mudou na percepção dela sobre o país após esse período em Xangai. Eu admiro algumas características da governança. Uma delas, por exemplo, a China parte do pressuposto que nós somos humanos e vamos errar. Então, nenhum projeto é feito sem partir dessa premissa. Então, há muitos pilotos. O que fazem em termos da governança? Eles fazem pilotos e testam. Na suposição que a probabilidade é que vamos errar. É característica intrínseca nossa. No Brasil, muitas vezes, inclusive vocês da imprensa, partem do princípio que tudo vai ser certo. Não existe essa hipótese. Então, o que acontece quando você parte do princípio que a probabilidade maior é ter erro? É que você pode desenvolver pilotos, que você pode ter essa capacidade flexível de tentar e aprender tentando. Isso eu acho um elemento fascinante na metodologia de aplicação. Recentemente eu perguntei, mas vocês fizeram esse piloto com quem? Também tem, eu quero falar isso porque tem características bem específicas aqui. Nós fizemos numa província média. Eu perguntei quantos habitantes? 200 milhões. Então, tem esse lado, né, deles fazerem um piloto e testar ali para ver se... Era fundamentalmente um programa de saúde. Testar para ver se é compatível, né? Quais são os riscos, como é que você implanta. Essa eu acho que é uma característica importante. A segunda foi que eu descobri uma coisa, e acho que vocês que estão aqui sabem disso, vão saber o que eu estou falando. Eu descobri que a reforma e abertura não acaba nunca. Não tem um dia final para reforma e abertura. Eles estão sempre reformando e abrindo. A abrir, eu acho que do ponto de vista econômico, quando eles falam abertura, é abrir para competição. Do ponto de vista econômico, né? Tem vários pontos de vista. Mas a China tem um fortíssimo setor privado. E também tem um setor público, que é menor que o setor privado. Agora, no setor público, você também tem competição. Raramente você tem uma empresa monopolista. Raramente. Isso eu acho muito importante na questão da reforma e abertura. A percepção de que você
para construir um país, você tem de sempre se adaptar à realidade, e que a realidade ela está em mutação. Você não muda todo dia, é óbvio, e você não abre, ou seja, esse processo é um processo por etapas. Então vocês vejam o seguinte, essa questão agora das novas forças produtivas. O que é as novas forças produtivas? É crescer ao longo da cadeia de agregação de valor, não é isso? Ou seja, na área industrial, na área agrícola, na área de serviços, em todas elas, eu vou crescer na agregação de valor. Eu vou aplicar inovação em todas. Então, as novas forças produtivas são o quê? É ciência e tecnologia em toda a cadeia. Isso significa que você vai ter um nível de produtividade crescente, mesmo que em alguns momentos, né, a política macroeconômica tenha de ser ajustada, que você passe por algumas dificuldades. Esse processo é um processo de longo prazo. Sempre tem essa previsão. Você não trabalha no curtíssimo prazo aqui. Não se trabalha no curtíssimo prazo. Não se pensa no voo de galinha como o padrão de crescimento. Você pensa num padrão de constante modificação e de constante alteração do processo. Então, primeiro, a reforma e a abertura, para mim, eu descobri que eu achava estranho essa história. Tem a reforma e a abertura lá do Deng Xiaoping, depois tem a outra que veio com o Zhu Rongji, né, toda a reforma dos bancos e das empresas estatais, a redução das empresas estatais, e agora tem um novo processo. E todas elas meio que se expandem, né, ao longo do tempo. Então, eu acho que isso faz parte dessa visão de longo prazo. Dilma também comentou que a China é um importante exemplo para o Brasil em relação à industrialização e disse que essa nova fase da economia mundial, chamada de Revolução 4.0, precisa ser muito bem aproveitada pelo Brasil. Veja bem, o Brasil tem um setor privado. O que o Brasil faz, muitas vezes, no setor privado, é não adotar todas as práticas, vamos dizer, de competição. Mas aí é um processo que eu acho que esse é o tipo do processo que, não nasceu comigo. A ausência de práticas competitivas no setor privado brasileiro era aquilo que tinha um estudioso inglês, americano, aliás, que dizia que tinha de aplicar o capitalismo no Brasil. O Covas falava. Quem? O Mário Covas, por exemplo. O Mário Covas? A revolução de capitalismo. Porque o capitalismo brasileiro era um capitalismo que partia do pressuposto que você tem de proteger as empresas contra todos os processos competitivos. Eu acho que, no caso da China, eles já tiveram campeões nacionais. Você também não pode fingir que você não precisa de campeões nacionais. O que são campeões nacionais? Quando eles começaram a reforma e a abertura, na época desse primeiro-ministro, que ele foi primeiro-ministro, se eu não me engano, com o Jiang Zemin, que foi o Zhu Rongji. O Zhu Rongji, ele fez, acho que no período dele, eu não tenho certeza, que ele tinha aquele que era preserve as grandes e privatize as pequenas. Foi assim o processo de privatização das empresas estatais. Eles reduziram as empresas estatais. Por que preserve as grandes? Porque as grandes era a capacidade que a China tinha de entrar no mercado internacional. Campeões nacionais é essa capacidade que eles tiveram de construir grandes empresas no início, né, no processo de crescimento deles, e entrar no mercado internacional. Isso é interessante se você vê hoje, né, com todo esse processo que hoje nós vivemos numa conjuntura bastante complexa em todas as partes do mundo. Eu estava lendo, eu acho até foi da Gavecal, sabe a Gavecal? Eu li na Gavecal que
A China hoje tem o maior superávit comercial do mundo. Nunca ninguém teve. Parece, se eu não me engano, tá? Eu acho até, não vou dar isso, eu tô contando com a minha memória. E a minha memória, né? Eu já tive uma memória que se chamava de elefante. Agora é uma memória meio, sabe, questionável. Mas se eu me lembro bem, é 90 bilhões mensais. Então, eu achei fantástico, que eu entendi direito. O que isso significa? Porque você tem de construir a sua condição de concorrência. Você não chega, né? Você não chega para competir sem modificar as condições as condições econômicas. Aquela versão ultrapassada que tem uma contradição entre Estado e empresa privada, Estado e mercado, ela é completamente ultrapassada. E ela é ultrapassada pelo seguinte: o Estado, em qualquer país do mundo, ele tem uma grande capacidade de favorecer as suas empresas e garantir que o seu mercado seja mais competitivo, que você tenha políticas industriais. Hoje, eu acho estranhíssimo, por exemplo, a Folha e o Globo passaram a vida falando que política industrial era um crime. Era que quem fizesse política industrial, de fato, estava cometendo um equívoco monumental. Então, vocês me explicam o que faz hoje os Estados Unidos. E o que faz mais? Vamos falar uma coisa bem recente. Vocês leram o relatório do Mário Draghi? Quem é o Mário Draghi? Primeiro-ministro. Quando tiraram o Berlusconi, na época da crise do euro, colocaram o Mário Draghi. Depois o Mário Draghi foi aquele, não sei se é presidente do Banco Central Europeu. E naquela época ele que falou aquela frase célebre: farei tudo possível. E fez, né, para resolver o problema do euro. O Mário Draghi fez um relatório de 400 páginas, em que ele faz uma avaliação do que está acontecendo na Europa. Perda de competitividade em relação aos os dois países principais, China e Estados Unidos. Perda em termos industriais, em termos também de tecnológicos. E faz uma proposta. A proposta do Mário Draghi é 800 bilhões de dólares para fazer o catch-up. Isso é mais do que proposta de política industrial. Isso é avaliação clara do senhor Mário Draghi, que se você não tiver algumas medidas, e olha que a Europa eu acho que tem um grande instrumento de fazer isso, que é o nível educacional europeu. O nível educacional europeu permitirá à Europa de se ajustar. Eu pelo menos acredito. Não sei se eles vão gastar 800 bilhões de dólares ou 1 trilhão de dólares, mas que isso é importante, Acho que é bom a gente ficar bastante atento ao que está acontecendo no mundo. O mundo está mudando as formas de fazer as coisas, principalmente porque a 4ª Revolução Industrial vai exigir muitos recursos. E eu acho que o Brasil tem todas as condições de fazer isso de forma assim, a transformar o nosso país no que ele pode ser. Porque nós temos tudo, gente. Que país que tem petróleo? Que país que tem terras altamente produtivas? Que país que tem uma capacidade de produção de proteína que nós temos? Que país que tem os recursos minerais que nós temos? Que país que tem a indústria que nós temos? Alguma parte dela, né, nós perdemos. Mas existe isso. Nós somos um país que produzia jato até outro dia. Né? Vamos voltar a produzir jato? Não existe essa hipótese dessa divisão. O que fica claro nessa etapa histórica que nós estamos vivendo, que nenhum país do mundo desenvolvido
aceita a divisão do trabalho, que eu não produzo nenhum produto industrial, máquina, equipamento, eu só importo, vocês produzam, nenhum aceita isso. E por que nós temos de aceitar? E por fim, a ex-presidenta também comentou sobre o avanço da extrema-direita no mundo e a falência do que ela chamou de anticomunismo. O Brasil tem de ter cuidado. Todo o esquema anticomunista clássico dos anos 50 acabou. Ninguém pode viver baseado na visão, você entende, da Guerra Fria. O Brasil tinha um anticomunismo precário, pelo qual, você entende, o nosso presidente, João Goulart, era considerado um comunista empedernido. E foi retirado. Foi retirado do poder. Então, eu vou te dizer uma coisa, eu respeito o Partido Comunista da China. Agora, eu não acho que, por conta disso, o Brasil tem de ser comunista. Os processos. E eu acho que a China até tem uma coisa muito interessante. A China fala o seguinte, tem um caminho especificamente chinês. Propriamente chinês. O Brasil tem de ter um caminho propriamente brasileiro. Agora, esse caminho brasileiro não é o caminho do anticomunismo. Não é o caminho da visão da Guerra Fria como a forma principal de relacionamento hoje. E nem tampouco achar que o Allende era comunista. Você lembra do Allende? Pois é, mataram. Quer dizer, mataram não. É muito forte falar isso, mas, ou seja, facilitaram ele se suicidar. E isso daí não pode mais na América Latina. Não pode mais o que aconteceu no Chile, não pode mais o que aconteceu na Argentina, não pode mais o que aconteceu no Brasil e no Uruguai. Eu respeito o que eles construíram aqui. Acho que quem não respeitar o que foi construído aqui na China nos últimos 75 anos, e acho que eles construíram um país que eles devem se orgulhar. A entrevista completa com Dilma Rousseff está disponível lá no nosso site, no brasildefato.com.br. Eu vou repetir, brasildefato.com.br, e também em vídeo no nosso canal do Brasil de Fato, lá no YouTube. Vai conferir. Você sabia que, além de acompanhar o Bem Viver, você pode receber as principais notícias do Brasil de Fato diretamente no seu e-mail? Pois é super simples. Basta se cadastrar na nossa página e escolher as categorias de notícias que mais te interessam. Você vai receber conteúdos inéditos aí na caixa de mensagem do seu e-mail e ficar por dentro dos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Além disso, confere análises aprofundadas com uma visão popular do nosso dia a dia. Acesse agora brasildefato.com.br/boletim. Tudo bem, vou repetir para você anotar, tá bom? brasildefato.com.br/boletim. E agora nós vamos falar sobre o resultado das eleições municipais. Tá difícil, gente, não seguir falando de um tema tão importante para a conjuntura nacional. Sempre tem uma angulação diferente. E uma das análises mais interessantes é mensurar a influência de um determinado tema ou evento no resultado eleitoral. Vejamos, em maio, o Rio Grande do Sul, por exemplo, foi atingido por uma das maiores enchentes da história. Você deve lembrar lá do Rio Guaíba avançando sobre a cidade de Porto Alegre, enfim. Nas eleições para a Prefeitura de Porto Alegre, a capital gaúcha, uma das expectativas era saber se as responsabilidades pelo agravamento da enchente se refletiriam nas urnas. Mas a tragédia não impediu a vantagem do atual prefeito e candidato à reeleição, que por pouco não venceu ainda no primeiro turno. Brasil de Fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Mesmo não tendo realizado a manutenção do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre, o que agravou a inundação na cidade, o atual prefeito e candidato à reeleição, Sebastião Melo, do MDB, ficou com 49,72% dos votos. Ele vai disputar o segundo turno com Maria do Rosário, do PT, que ficou com 26,28%. Fato que gerou uma série de debates sobre o cenário político e o desafio da oposição em virar o jogo no segundo turno.
Leonardo Maggi, da Coordenação Nacional do Movimento dos Atingidos por Barragens, comenta. Nós avaliamos que sim, o processo de enchentes marcou o processo eleitoral, seja no debate, né, seja nas propostas, e mesmo do ponto de vista eleitoral, né, muito provavelmente o candidato Melo poderia ter ganhado no primeiro turno se não fosse essa série de contradições, né, que as enchentes revelaram. Num ambiente, né, onde as prefeituras, inclusive Porto Alegre, receberam volumes enormes de valores do governo federal. A cientista política e professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Silvana Krause, complementa. Claro que quem está na frente da máquina, da administração, sai com vantagem, porque ele tem condições de usar mais para dar a tal da assistência e dar a sensação de que está presente. Eu não estou falando de qualidade da presença do poder executivo, do incumbente, eu estou falando que tem a presença e aí a sensação de que não estamos abandonados. A estratégia de marketing da campanha do atual prefeito também é uma questão que merece análise. Quando ele usa a água não tem ideologia, ele está pegando um eleitor de Porto Alegre que é de centro, Porto Alegre é uma cidade de centro-esquerda. As pesquisas mostram isso. E essa campanha, o desafio dessa campanha era trazer um eleitor do centro ou para a Juliana, ou para a Maria do Rosário, ou para o prefeito. O prefeito sabia disso muito claramente, provavelmente, e ele, mesmo tendo uma candidata do PL de carreira militar, ele não cola Bolsonaro na campanha em Porto Alegre. Tá? Tanto que na eleição de 2022, o Lula que ganha aqui em Porto Alegre. Porto Alegre foi a capital com maior índice de abstenção, com 31,51%. Rosário aposta nesses eleitores para superar Melo no segundo turno. Para Silvana, é importante entender quem é esse eleitor quando os dados estiverem disponíveis. Se a gente olhar a eleição de 2020, que foi uma eleição municipal, e a eleição de 2022, foi uma eleição nacional, a gente percebe o seguinte: gênero, mulheres predominam nos diferentes faixas de escolaridade, tá? Aonde elas mais predominam na abstenção, nas baixas faixas de escolaridade. Tá? Os homens, o comparecimento é maior, ou seja, a participação é maior de homens, tá? E olhando aí a escolaridade de homens e mulheres e a abstenção, tá? Quanto mulheres, quanto mais baixa a escolaridade, menor o comparecimento. Já o dirigente do MAB ressalta o desafio em reverter os votos para a vitória de Maria do Rosário. O segundo turno é uma nova eleição. Nominalmente falando, eles aumentaram muito, né, a quantidade de massa de eleitores que confiaram, né, no projeto mais conservador. E esse é o desafio dos movimentos populares, esse é o desafio da esquerda, né? Mobilizar a cidade. É muito triste caminhar pela cidade e ainda ver, né, como uma cicatriz a marca da lama nas paredes das casas, na parede dos comércios. De Porto Alegre para a Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira. Ainda falando sobre eleições, escuta que interessante essa história. Em Fortaleza, o segundo candidato a vereador mais votado não utilizou nenhum tipo de propaganda impressa. No lugar dos tradicionais santinhos e adesivos, Gabriel Biologia, candidato pelo PSOL, resolveu usar folhas desidratadas. E quem conta essa história é a nossa repórter Amanda Sobreira, direto da capital cearense. Você já ouviu falar em essicata? É um termo utilizado na botânica para se referir a uma amostra de planta seca e prensada utilizada para estudos e identificação de espécies. Essa importante ferramenta para catalogar a rica biodiversidade que temos no mundo se tornou protagonista nas eleições de 2024 em Fortaleza, capital do Ceará.
Com mais de 30 mil votos, o vereador Gabriel Aguiar, do PSOL, mais conhecido como Gabriel Biologia, foi reeleito. Ele foi o segundo candidato mais votado sem imprimir nenhum papel. Foram 3 meses de campanha sem santinhos, sem panfletos e sem adesivos. Diariamente, ele escolhia um cruzamento da cidade e com um alto-falante se identificava para as pessoas. Além disso, havia 2 ou 3 bandeiras sendo balançadas à sua volta. O número e o nome de Gabriel foram desenhados cuidadosamente em folhas secas e desidratadas pela técnica da botânica de Essicata. Foram vários mutirões realizados na sede do comitê, como lembra o vereador eleito. Tudo isso a gente fez de maneira muito coletiva, tanto a coleta dessas folhas para as essicatas, quanto a escrita dessas folhinhas, né, em centenas ou milhares de folhinhas. Tudo era feito numa mesa coletiva com várias pessoas, vários jovens participando e cada um botando um pouco de si também em cada folhinha, porque desenhavam folhas, desenhavam sóis, desenhavam ondas do mar, enfim. Cada um fazia a folhinha do seu jeito e isso deu personalidade para cada uma delas e foi um projeto ainda que puxado, mas muito prazeroso. Apesar do nome difícil, a técnica da Essicata é simples. Gabriel explica que basta prensar a folha de uma planta entre papéis e madeiras e depois deixá-las descansar por alguns dias. A gente faz desde a graduação em biologia, você pegar uma folha de uma planta e você colocar ela como fazer um sanduíche, só que no lugar do pão você coloca jornal, papel e madeira e aperta a folha entre essas 2 madeiras com esses papéis. Deixa uns 3, 4 dias, ela desidrata, só que retinha, e no fim você tem algo muito parecido com um papel e você pode escrever e distribuir. Esse é o segundo mandato de Gabriel como vereador de Fortaleza. Em 2020 foram quase 10 mil votos. Quando tentou para a Câmara Federal, em 2022, conseguiu mais de 47 mil eleitores. Ele é o único representante da pauta ambiental em Fortaleza e chegou a ser criticado pelo atual prefeito, José Sarto, do PDT. De acordo com o pedetista, Gabriel seria um vereador monotemático. Bom, essa crítica, na verdade, ela revela uma falta de compreensão e de entendimento do atual prefeito do que é o meio ambiente, né? Talvez ele ache que meio ambiente é só defender que uma árvore fique em pé, né? Não entende que meio ambiente se trata de saneamento básico, de resíduo sólido, esgotamento sanitário, se trata de justiça socioambiental, se trata de moradia digna, se trata de saúde pública e se trata também de proteção dos nossos ecossistemas, fauna, flora e toda a nossa biodiversidade. Biólogo e mestre em Ecologia e Recursos Naturais pela Universidade Federal do Ceará, Gabriel tem 29 anos. Há 12 ele luta pela conservação do meio ambiente de Fortaleza, fazendo parte e coordenando os principais movimentos ambientais da cidade. Foi nos primeiros meses da faculdade que ele aprendeu a técnica de desidratar as folhinhas, que esse ano foi usada pela primeira vez na campanha eleitoral. Com 52 projetos de lei tramitando na Câmara Municipal de Fortaleza, Gabriel espera aprovar alguns deles ainda este ano. Para 2025, a preocupação é manter Fortaleza como uma cidade gerida por um líder progressista para fortalecer projetos sustentáveis e populares. Foi nessa perspectiva que ele e todos os filiados do PSOL declararam apoio ao candidato Evandro Leitão, do PT, na disputa do segundo turno. O pleito é contra o bolsonarista André Fernandes, do PL. No encontro, o grupo liderado pelo deputado estadual Renato Roseno, do PSOL, leu uma carta coletiva com algumas pautas. Entre elas estão a defesa da moradia digna, direitos humanos e a questão ambiental. E o Evandro se comprometeu a honrar as pautas que a gente defendeu nas nossas próprias candidaturas por uma Fortaleza justa, uma Fortaleza verde, e que nós iríamos ver no próximo mandato dele, agora como prefeito, essas pautas avançando e sendo abraçadas pela gestão. Então, confiantes desse compromisso, a gente vai apoiá-lo agora, né? Inclusive também para combater o projeto do Bolsonaro para Fortaleza, que é o projeto da mentira, o projeto do preconceito, o projeto do descaso, do retrocesso e o projeto da maior agenda antiambiental que esse país já viu e que o André quer reproduzir aqui em Fortaleza, que é o projeto bolsonarista de gestão. A assessoria de Gabriel Biologia informou que ele gastou cerca de R$141 mil para realizar sua campanha. De acordo com a informação, foram R$100 mil de fundo partidário e o restante adquirido por meio de doações. De Fortaleza, para a Rádio Brasil de Fato, Amanda Sobreira.
E em São Paulo, o candidato Guilherme Boulos, do PSOL, já começou a sinalizar para os eleitores de seus adversários no primeiro turno, como Tabata Amaral, do PSB, e Pablo Marçal, do PRTB, em busca de conquistar o voto de rejeição ao atual prefeito e também candidato à reeleição, Ricardo Nunes. Quem conta detalhes é Kaique Santos. Brasil de fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. O candidato do PSOL à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos, anunciou a incorporação de 3 propostas de Tabata Amaral, do PSB, em seu programa de governo. A afirmação foi feita nesta quinta-feira, dia 10, com a inclusão de iniciativas que faziam parte do plano da deputada federal, que disputou o primeiro turno das eleições na cidade. Boulos agregou o programa Jovem Empreendedor, que vai oferecer crédito a pessoas entre 18 e 29 anos para iniciar negócios. Também incorporou o Rampa, um projeto de suporte para mães de crianças autistas. O pissolista também prometeu criar o Polo Tecnológico da Zona Leste. Este é um centro de inovação para gerar empregos e promover pesquisas em parceria com universidades e empresas. Tabata Amaral ficou em 4º lugar na disputa e ainda no domingo, após a apuração, declarou apoio a Guilherme Boulos para este segundo turno da eleição para prefeito de São Paulo. Mesmo com críticas anteriores ao candidato do PSOL, a deputada disse que daria, em suas palavras, um voto de coragem no segundo turno. Tabata disse ainda que não poderia apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes, do MDB. Na votação de domingo, Boulos recebeu 29,07% dos votos, enquanto Ricardo Nunes ficou ligeiramente à frente, com 29,48%, numa disputa bastante acirrada. Agora, os dois candidatos buscam conquistar o apoio dos eleitores de Tabata Amaral e de Pablo Marçal, do PRTB, que teve 28,14% dos votos válidos. O segundo turno está marcado para 27 de outubro, portanto, com pouco mais de 15 dias para a campanha eleitoral até o resultado final de quem vai comandar a maior cidade do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Kaique Santos. Mulheres seguem com baixa representatividade nas prefeituras do Rio Grande do Sul. Apenas 39 foram eleitas no primeiro turno de 2024, o que representa menos de 8% das prefeituras gaúchas. Já os homens somam 453 eleitos, ou 92%. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, foram 129 candidatas contra 1.085 homens na disputa. Apesar de serem maioria no estado, 51,7% da população gaúcha, de acordo com o IBGE, as mulheres ainda enfrentam uma grande desigualdade nas lideranças municipais no Rio Grande do Sul. Brasil de fato nas eleições 2024. Uma visão popular da política brasileira. Só 39 mulheres foram eleitas no primeiro turno das eleições municipais de 2024 no Rio Grande do Sul. O número representa menos de 8% do total de candidaturas eleitas. Por outro lado, correspondendo a pouco mais de 92% das prefeituras, 453 homens foram escolhidos para administrarem suas cidades gaúchas. Segundo o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, 129 mulheres eram candidatas em alguma cidade do estado. Em comparação, 1.085 homens também foram candidatos no primeiro turno, uma diferença de 78% entre os gêneros. Conforme o censo de 2022 do IBGE, o Rio Grande do Sul tinha mais mulheres que homens no ano da pesquisa, com 51,71% da população. O estado possui 497 cidades e em 5 delas ainda haverá segundo turno. Das 10 candidaturas, uma mulher está concorrendo. Em Porto Alegre, a candidata Maria do Rosário, do PT, enfrenta o candidato à reeleição Sebastião Melo, do MDB. O PP foi o que mais elegeu mulheres, com 15, seguido do MDB com 10, o PL com 4, além do União, Republicanos, PSD e PSDB com 2 cada. PT e PDT elegeram uma mulher cada.
Todas elas são autodeclaradas de raça branca e possuem idade média de 47 anos. A mais jovem é Michele Vargas, do MDB, de 37 anos, eleita em Paverama. A mais idosa, Darlene Pereira, do PT, com 62 anos, é a primeira prefeita mulher a governar Rio Grande. Ela também foi campeã de votos totais entre as políticas. Foram 48.141. A petista será a prefeita que vai governar a maior cidade em número de habitantes, seguida de Gláucia Schumacher, do PP, a nova prefeita de Lagedo. Paula Rubim, do MDB, foi eleita para governar Cruz Alta com 88% dos votos válidos, o maior número entre as mulheres vencedoras do pleito no estado. Já Gisele Calmo, do PP, foi reconduzida ao cargo de prefeita em Santa Teresa em uma eleição de chapa única. O município tem pouco mais de 1.500 habitantes. O cenário de baixa representatividade feminina nas prefeituras também é revelado nos outros estados brasileiros. As mulheres representam apenas 15% do total de candidaturas que se elegeram para as prefeituras no Brasil. Ao todo, cerca de 4.700 homens foram eleitos prefeitos, o que corresponde a 84% do total do primeiro turno. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eugênio Bortolom. Locução Daniel Lamir. E o governo Lula está preparando uma mudança no imposto de renda para promover mais justiça fiscal. Taxar milionários para isentar do imposto de renda quem recebe até R$5.000. Essa medida busca aliviar o bolso dos trabalhadores e assegurar recursos para programas importantes como o PAC. A proposta deve chegar ao Congresso ainda em outubro, como parte da reforma tributária. Rodrigo Durão tem detalhes. O governo Lula do PT planeja uma mudança significativa no imposto de renda. A proposta é isentar quem ganha até R$5.000 por mês, enquanto cobra mais imposto de quem recebe mais de R$1 milhão por ano. A proposta foi revelada nesta quarta-feira pelo jornal Folha de São Paulo e tem como objetivo aliviar a carga tributária dos mais pobres. Procurado pelo Brasil de Fato, o governo não se pronunciou. A isenção do imposto de renda hoje vale para quem ganha até R$ 2.824 mensais, mas o governo quer ampliar esse limite. A promessa foi feita por Lula durante a campanha de 2022 e reafirmada esse ano. No entanto, essa mudança retiraria cerca de 50 bilhões de reais por ano dos cofres da União. Para equilibrar as contas, o governo pretende aumentar os impostos sobre os mais ricos. A proposta foca especialmente sobre aqueles que hoje pagam menos para obter renda de fontes isentas, como dividendos de empresas. De acordo com a proposta, quem ganha mais de R$1 milhão por ano pagaria entre 12% e 15% de imposto sobre a renda, independentemente da origem dos ganhos. Atualmente, muitos dos mais ricos comprometem uma porcentagem menor da sua renda com tributos em comparação com trabalhadores assalariados. A ideia é garantir uma taxação mínima, semelhante à proposta pelo economista francês Gabriel Zucman, defendida globalmente para tributar os mais ricos. Economistas como Nathalie Begin, do Instituto de Estudos Socioeconômicos, apoiam a medida. Ela destaca que é justo que os mais ricos contribuam mais para permitir a isenção prometida aos trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês. No entanto, Begin sugere que, além de um imposto mínimo, o governo poderia adotar uma alíquota progressiva. Isso tornaria o sistema tributário ainda mais justo para quem está no topo da pirâmide de renda. Confira mais análises sobre o assunto na versão online dessa matéria em brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Kochinski, Rodrigo Durão. O Brasil registrou avanços no mercado de trabalho em 2024. Segundo o IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a força de trabalho aumentou 1,7%, chegando a 109 milhões de pessoas, enquanto o número de trabalhadores ocupados subiu 3%, somando aí 101,8 milhões. A taxa de desocupação caiu para 6,9%, a menor desde 2014. A reportagem é de Natália Maciel, da Rádio Agência Nacional. Em 2024, o Brasil registrou um aumento de 1,7% na força de trabalho, alcançando mais de 109 milhões de trabalhadores.
Já a quantidade de cidadãos ocupados cresceu 3%, totalizando 101.800.000 pessoas. A taxa de desocupação caiu 6,9%. Esse é o menor número desde 2014. O economista Newton Marques explica o que a força de trabalho e a quantidade de pessoas ocupadas representam. Qual a diferença entre força de trabalho e população ocupada? É que a força de trabalho ou população economicamente ativa, segundo o critério do IBGE, está relacionado com aquelas pessoas que têm 14 anos ou mais e com isso são potenciais para trabalho. E a população ocupada é justamente o resultado da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostragem por Domicílio Contínua, que é calculada pelo IBGE. O emprego formal também apresentou crescimento com uma alta de 4% em comparação ao segundo trimestre de 2023, segundo os dados da PNAD contínua. Além disso, o novo CAGED registrou a criação de 1.700.000 novas vagas com carteira assinada. Os números representam os maiores níveis desde o início da série histórica da PNAD contínua criada em 2012. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Em relação aos setores da economia, os que mais se destacaram foram os de transporte, a informática e os serviços pessoais. Ainda de acordo com o estudo, o crescimento do emprego formal foi observado na maioria dos setores, com exceção da agropecuária, dos serviços domésticos e do setor de utilidade pública. Com supervisão de Sheila Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Natália Maciel. E atenção, mamães e futuras mamães, especialistas alertam para a importância de manter a vacinação, minha gente, em dia durante a gestação. As vacinas recomendadas pelo SUS protegem tanto a saúde da mãe quanto a do bebê, que recebe os anticorpos pela placenta. Infelizmente, segundo o Instituto Butantan, apenas 28% das gestantes tomaram a vacina contra a gripe neste ano. E a desinformação, olha só, é uma das principais causas dessa baixa adesão. A reportagem é de Sara Barreto, da Rádio Agência Nacional. As gestantes também são público-alvo das campanhas anuais de vacinação do Sistema Único de Saúde. Os imunizantes indicados protegem tanto a saúde da mãe quanto do bebê. Os anticorpos são passados de mãe para filho por meio da placenta durante a gestação. O calendário de vacinação das grávidas prevê 5 vacinas: DTPA, DT, hepatite B, influenza e Covid-19. Elas previnem os casos de coqueluche entre recém-nascidos, o tétano neonatal e a transmissão de hepatite B de mãe para filho na hora do parto. Também evitam quadros mais graves causados pelos vírus da gripe e da Covid-19. Dr. Éder Gatti, diretor do Departamento do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, explica que a vacinação também possibilita a proteção coletiva. A vacinação é uma forma de garantir proteção, evitar que as pessoas peguem doenças que matam, doenças que podem deixar sequelas. E além de proteger o indivíduo, quando a gente vacina, existe também o fenômeno da proteção coletiva, onde quanto mais vacinados a gente tem na população, menos pessoas suscetíveis e com isso menor o risco de uma doença entrar e circular na nossa população. Mas, segundo o Instituto Butantan, a desinformação sobre a segurança das vacinas tem gerado receio e reduzido a adesão à vacinação. Neste ano, por exemplo, segundo a instituição, o índice de gestantes vacinadas contra a gripe é de apenas 28%. Dr. Jair Tabichouri, médico obstetra e ginecologista, recomenda que a desinformação deve ser combatida nos consultórios e por meio de campanhas. É lamentável que a minoria das gestantes tenham sido vacinadas contra a gripe este ano. De fato, isso com certeza tem relação com a desinformação. Acredito que campanhas como eram feitas no passado, na mídia, pelo governo, sejam essenciais para que a gente consiga elevar esse número de vacinação, além da informação dos próprios médicos obstetras durante o pré-natal. É extremamente importante que se eleve o número dessas gestantes vacinadas.
Daniela Bennett é farmacêutica e servidora pública da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Ela está na 24ª semana de gestação de seu segundo filho e reforça que ter a vacinação em dia é essencial para uma gestação segura. Eu sei que a vacinação ela é super importante, né, principalmente para as grávidas, né? Não poderia ser diferente. A partir da 20ª semana, né, algumas vacinas são essenciais para as grávidas. Eu acredito que a hesitação, às vezes, ela vem talvez da falta de um pré-natal, né, bem encaminhado. Eu acho que deveria ser falado mais também pelos médicos, incentivado mais pela área médica. De fato, a vacinação ela é muito importante e essencial tanto para a mãe quanto para o bebê. O Programa Nacional de Imunizações do Brasil, um dos maiores do mundo, disponibiliza as vacinas gratuitamente no Sistema Único de Saúde e atendem às recomendações da OMS e são aprovadas pela Anvisa. Com supervisão de Benildes Rodrigues, da Rádio Nacional em Brasília, Sara Barreto. Gente, e o prazo para o envio da documentação da prova de títulos do Concurso Nacional Unificado, chamado Enem dos Concursos, foi prorrogado. Olha só, hein? Que alívio, hein? Agora todos os classificados em cargos que precisam comprovar os títulos têm até hoje, 11 de outubro, até as 23h59 para encaminhar os documentos comprobatórios. Inicialmente, o prazo se encerraria ontem, quinta-feira, para todos os blocos, exceto para o bloco 4, que já contava com a data limite para hoje, 11 de outubro. Os candidatos agora devem enviar a documentação diretamente pela área do candidato, disponível no site oficial do concurso, onde também realizaram a inscrição, lá no mesmo local. Importante lembrar, quem não enviar a documentação dentro do novo prazo receberá nota 0 nesta fase. Agora é importante registrar, a ausência de títulos não desclassifica o candidato. Ele apenas seguirá com a pontuação acumulada nas etapas anteriores e a pontuação também dessa etapa de títulos, tá bom? Fiquem atentos aí no prazo, pessoal. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil. Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano. Assine agora! Expressão Popular. 20 anos na Batalha das Ideias. E a escritora sul-coreana Han Kang, de 53 anos, foi agraciada nesta quinta-feira com o Prêmio Nobel de Literatura 2024, tornando-se a primeira autora da Coreia do Sul a conquistar o mais prestigioso prêmio literário do mundo. A Academia Sueca, que fez o anúncio em Estocolmo, destacou a intensa prosa poética de Han Kang, que confronta traumas históricos e expõe a fragilidade da vida humana. Han Kang é conhecida internacionalmente por sua obra A Vegetariana, que chegou ao Brasil em 2018. O livro traz a história de uma mulher que, ao deixar de comer carne, enfrenta os próprios limites e os de sua família. O livro já havia conquistado o Prêmio Booker Internacional em 2016. Além de escritora, Han Kang tem formação em arte e música, o que confere uma dimensão ainda mais poética a seus textos. Han Kang é publicada aqui no Brasil pela editora Todavia. E a edição do Bem Viver desta sexta-feira fica por aqui, mas você pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br, a nossa rádio web. O programa vai ao ar em diversas rádios pelo país. A lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra lá no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. E aproveitamos aqui para agradecer a todos esses veículos que estão com a gente aí nessa parceria maravilhosa, retransmitindo o Bem Viver. Aquele abraço caloroso para vocês, minha gente. Muito obrigado pela parceria, por levar o nosso programa muito, mas muito longe e fazer com que todo mundo entre nessa mesma vibração em busca do bem viver. Valeu mesmo, aquele abraço, muito obrigado aí pela parceria. E é sempre bom lembrar
que o Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcasts. A apresentação do programa hoje foi comigo, Afonso Bezerra, o roteiro também. Edição e produção de Daniel Lamir, trabalhos técnicos de Lua Gattinone, Adilson Oliveira e André Paroche. A coordenação de rádio e TV é de Monize Ravena. A diretora de programas de áudio é Camila Salmásio. A direção executiva é de Nina Fidelis. O apoio é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.